Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica. Sua opção teológica no YouTube. Eu vou chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. Muito bem, o assunto de hoje é mais um vídeo resposta a ele, Fábio Sabino. Não tem como, senhores, deixar passar. Devido ao que ele vem dizendo, ao que ele vem colocando contra a fé cristã, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, não há como isso passar batido. Então, nesse vídeo, eu vou responder um vídeo e uma alegação que ele está fazendo. Ele intitulou seu vídeo de Jesus, um mito de um outro mito. Quando ele intitula o seu vídeo assim, ele está dizendo que Jesus também é um mito. É um mito cuja cópia vem, ou basicamente o fundamento vem de um outro mito. A gente vai provar para você que não, que na verdade ele deu um tiro no pé fazendo essa colocação. Vou mostrar para você aqui fontes, vou fazer a fundamentação e você vai ver que não tem nada de mito envolvendo o personagem histórico Jesus. Eu vou soltar o vídeo em que ele declara isso e depois a gente vem argumentando contra essas alegações do Fábio Sabino. Aí eu me deparando com um assunto. Agora estou em alta definição, viu, Jonathan Lima? Agora é alta definição, tá bom? Boa noite pra você, depois eu dou boa noite pros demais aí. Então hoje eu quero justamente falar sobre isso. Sobre o conceito que Justino Mártir, na sua alegação de defesa, ele tinha de Jesus. Eu vou ler um capítulo aqui, da obra de Justino, que eu tratei com os alunos no dia de ontem. E foi justamente o capítulo 21 que ele diz assim, ó. Justino em sua defesa. E quando dizemos também que a palavra, que é o primogênito de Deus, foi produzida sem união sexual, e que ele, Jesus Cristo, nosso mestre, foi crucificado e morreu, e ressuscitou e ascendeu aos céus. Não propomos, estou sendo dizendo, nada diferente do que você acredita a respeito daqueles a quem você estima filhos de Júpiter. Pois você sabe quantos filhos seus estimados escritores atribuíram a Júpiter? Mercúrio, a palavra interpretadora e mestre de todas. Ou seja, o que existe aqui uma questão interessante? É que quando Justino vai falar a respeito da palavra, depois eu vou ler um outro comentário, ele traz a figura de Jesus como o verbo de Deus, Jesus como o verbo de Deus, mas ao mesmo tempo alguns dos deuses também sendo intérpretes e também sendo a palavra de Deus. Essa é a questão interessante, que dá para ver e enxergar. E aí Justino vai falar acerca dos filhos de Mercúrio, dos filhos de tantos outros, que ele tem isso como um paralelo tanto de outros. Essa é a argumentação que ele vai ter. E ele continua assim, ó. Esculápios, que embora fosse um grande médico, foi atingido por um raio e assim ascendeu ao céu. Então ele começa a dizer que outras pessoas também tinham subido ao céu, não apenas Jesus, no conceito de Justino Mártir. Então Justino Mártir tem Jesus como verbo de Deus, só que lembrando que Justino, a formação dele, ele era também filósofo. Justino conhecia a filosofia, Justino conhecia a mitologia grega, e em sua defesa, na sua primeira apologia, ele vai fazer uso do conhecimento que ele obteve. Como ele aderiu ao cristianismo, então agora ele quer defender a crença e a fé dele em Jesus, mas ao mesmo tempo dizer que tudo aquilo que ele conheceu lá atrás não passava de uma farsa e de uma mentira. Bom, então você escutou aí a declaração do Fábio Sabino. Não precisa nem demandar um grande esforço em refutar essa sua primeira alegação, porque aquilo que ele colocou não é a posição de Justino Mártir. Primeiro, Justino Mártir não tem mais ninguém como intérprete ou como sendo verbo de Deus além de Jesus. Ele não tem. Ele não faz a afirmação que outras pessoas ascendeu ao céu, como foi o caso de Cristo, que é a primícia dos mortos. Ele não faz essa alegação. E ele não coloca sua fé em Jesus, por exemplo, seu nascimento virginal, a sua crucificação, sua morte e ressurreição e sua ascensão aos céus, no mesmo pé de igualdade com o que está sendo relatado pela mitologia grega. Não é isso que Justino Mártir faz. Isso tranquilamente a gente pode ver isso na obra do próprio Justino Mártir. Na verdade, essa é uma inferência que o Fábio Sabino fez a partir da leitura que ele está fazendo de Justino Mártir. Mas não é esse o posicionamento dele, até porque ele é um apologista.
Ele está defendendo a fé cristã aos moldes dogmáticos cristãos. Jamais ele faria uma colocação dessa aí como sendo sua posição ou como se ele estivesse igualando as crenças. Nada disso acontece com o Justino Mártir. A gente pode ver isso tranquilamente. Eu vou ler a obra que ele leu. Eu vou ler já traduzido pela CPAD, já está em português, talvez difere um pouquinho em algumas questões, mas é o mesmo conteúdo. Eu vou ler e vou fazer algumas pontuações com relação a essa questão. Vou colocar nos slides e a gente vai ler então essa parte que ele mesmo está lendo aí no seu esboço do seu vídeo. Ele leu lá o capítulo 21. Também quando dizemos que o Verbo, primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, então é o nascimento virginal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, e que ele foi crucificado, morreu e depois de ressuscitado subiu ao céu. Esse é o dogma cristão que Justino Mártir está defendendo, é isso que ele defende. Não apresentamos nada de novo se levam em conta os que chamais de filhos de Zeus. Isso já é mitologia grega, é uma comparação que ele está fazendo. A gente tem que saber por que é que ele faz essa comparação. A gente vai chegar lá. No 2. De fato, sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Hermes, o verbo intérprete e mestre de todos, Asclépio, que foi médico e que depois de ter sido fulminado subiu ao céu, Dioniso, depois que foi esquartejado, Heracles, depois de se atirar ao fogo para fugir dos trabalhos, e Dioscoros, filhos de Leda, Perseu de Danae e Belefonte, nascido de homens sobre o cavalo Pégaso. 3. Para que ainda falar de Ariadne e dos que, semelhante a ela, se diz que são colocados nas estrelas, passo por alto também vossos imperadores mortos, os quais tendes sempre como dignos da imortalidade, e nos apresentais algum infeliz que jura ter visto César incinerado subir da pira ao céu. Então veja, o que é que Justino está dizendo aqui? Na verdade, isso aqui é uma comparação. Logo eu vou dissertar sobre isso com vocês. Olha o 4. Também não é necessário repetir aqui as ações que se contam de cada um dos supostos filhos de Zeus, pois vós os conheceis perfeitamente. É suficiente dizer que isso foi escrito para utilidade e encorajamento dos que se educam, pois todos consideram belo ser imitadores dos deuses. Patrística, volume 3, Justino Mártir, página 227. Eu vou ler o próximo slide e volto comentando. Todavia, esteja longe de toda alma sensata pensar sobre os deuses, da mesma forma sobre que, segundo eles, Zeus é o principal e pai de todos os outros. Pensar que ele tenha sido parricida, nascido de parricida e vencido pelos baixos e vergonhosos prazeres do amor, tenha ido até Gamimedes e numerosas mulheres com as quais se uniu, e aceitar que seus filhos praticassem ações semelhantes. Olha o 6. A verdade é que, como já dissemos, foram os demônios malvados que fizeram tais coisas. Quanto ao alcançar a imortalidade, nos foi ensinado que só alcançam aqueles que vivem santa e virtuosamente perto de Deus, assim como cremos que serão castigados com fogo eterno aqueles que viverem injustamente e não se converterem. Então vamos lá. O que é que Justino Mártir está fazendo? Sendo ele um apologista, ele está defendendo nos moldes cristãos o que é o nascimento virginal, a morte de Jesus na sua crucifixão, depois sua ressurreição e por último sua ascensão ao céu. Como há uma perseguição em cima dos cristãos, dos judeus também, isso pode ser provado pela história, do ano 64 até 71, houve essa perseguição. Fábio Sabino fez um vídeo tentando alegar e dizer que essa é uma farsa. Depois eu vou refutar isso também. Mas houve essa perseguição. Os cristãos então estão debaixo de perseguição
Na apologia de Justino, ele está dizendo o seguinte: espera aí, nós estamos sendo caçados, açoitados, martirizados, porque temos essa crença de que Jesus nasceu sob condição virginal, ele foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Por que vocês não são perseguidos também se vocês creem em toda esta mitologia grega que fala basicamente muito parecido com aquilo que nós cremos? Então é uma comparação onde ele alega que é injusta essa perseguição, porque eles acreditam assim, eles têm uma fé parecida, só que dentro da mitologia grega não estão sendo martirizados, não são perseguidos e não estão sendo mortos. Então é só uma comparação. Você viu que no segundo slide o que ele coloca claramente? Que eles foi ensinado que não é possível, se você não viver uma vida santa, uma vida piedosa, não é possível você se aproximar de Deus. Ele está dizendo também que aqueles que não se convertem serão castigados pelo fogo eterno. Se converter ao que e a quem? É a Cristo, sendo ele um cristão, um apologista, é a Cristo. Então, para ele, a verdade cristã é uma verdade e não está nos mesmos moldes da filosofia. Ele não está acreditando num mito, muito menos em questões fantasmagóricas. Não é essa a crença de Justino Mártir. É só uma comparação por questão da perseguição que os cristãos estão sofrendo. É só isso. Ele não coloca outra pessoa como sendo intérprete de Deus, não é essa a posição de Justino Mártir. Ele também não está dizendo que supostos filhos de Zeus ascenderam ao céu por conta disso, disso e daquilo. Ele não está dizendo nada disso. Ele está fazendo uma comparação do dogma cristão com o que se tem colocado na mitologia grega. É só isso que ele está fazendo. Então essa alegação de Fábio Sabino de tentar embutir em Justino Mártir uma convicção para dizer que Jesus é um mito de outro mito que advém dos gregos, isso é uma falácia. Me desculpa a franqueza, mas é falácia pura. Isso não existe. Ele gosta muito de fundamentação, fala muito sobre isso. Eu também quero aqui fundamentar, e não usando crença, usando fé, que ele tenta usar isso aí muito como escape. Você vai ver então que eu vou colocar aqui uma autoridade. Vou colocar o vídeo de uma autoridade que é um pós-doutor, que é quem traz essa discussão para o Brasil do Jesus histórico. Vou trazer então essa autoridade e você vai ver a declaração desta autoridade concernente ao assunto para nós fundamentarmos o contrário do que Fábio Sabino pretende. Vou colocar o vídeo e depois volto apresentando mais fontes aqui para vocês. Nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Mas do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como a múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar palavra por palavra o que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Muito embora a gente não conheça sua casa, não conheça sua cama, não conheça sua roupa. E digo mais, hoje a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Então você viu a declaração do Dr. André Leonardo Chevitares.
que é hoje, basicamente no Brasil, a maior autoridade nesse assunto, com relação ao Jesus histórico. Ele é o mais consultado. Essa foi uma declaração no Canal Livre, transmitido pela Band. Esse vídeo está no YouTube, depois você pode conferir todo o teor lá, porque na entrevista está também um doutor, que é Mário Sérgio Cortella, falando sobre essa questão. Então eles trazem a opinião aí de Vitarese a respeito do Jesus histórico, e abre aspas o que foi que ele declarou. Hoje há sim a plausibilidade de que Jesus realmente existiu. Essas foram declarações dele. Ele tem livro publicado, ele mostra obras no seu canal do YouTube, então ele é uma autoridade, um acadêmico respeitado. Pois se alguém quiser, pode até olhar também o currículo dele no Lattes. Ele é pós-doutor. Ele sabe muito bem aquilo que está dizendo. Então, entre a alegação do Fábio Sabino e a alegação desse doutor, que é doutor em História Antiga Arqueológica, eu fico com Vitarese, que é uma autoridade no assunto. Hoje no Brasil, a maior autoridade que nós temos é quem traz essa discussão para o Brasil. Então, foram palavras dele mesmo, dizendo o quê? Que pode se trabalhar com relação, hoje dentro de uma ciência, com relação à argumentação, à descrição ou menção de pessoas que não se conheceram e foram capazes de reproduzir os mesmos ditos e as mesmas palavras. Então veja que foram palavras dele. Eu vou ficar então com a opinião do Vitarese, que é esta autoridade. Mas mesmo que você tente, aí se alguém quiser, refute o doutor Vitarese aí então, se alguém se achar mais acadêmico do que ele, mais autoridade que ele, que refute ele, porque essa foi uma declaração dele. Mas eu ainda posso colocar com vocês fontes históricas que vão também atestar a comprovação histórica de Jesus, que ele realmente existiu. Fábio Sabino, em uma de suas lives, disse que não, nós não teríamos então citação dos historiadores daquele tempo, historiadores antigos, para comprovar se Jesus realmente existiu. A pergunta é, será que não? Vou trabalhar slides com vocês que vai mostrar exatamente o contrário. Vou colocar os slides na tela e a gente vai fazer aqui a leitura para você acompanhar comigo. Aqui está uma primeira fonte de alguém daquele tempo. Vamos ler a fonte. Não sendo nem amigo de Nero, nem dos cristãos, Tácito escreve dizendo que Nero culpou uma classe odiada pelas suas abominações, chamada cristãos, pelo povo. Ele continua dizendo que Christus, isto é, Cristo, de quem se originou o seu nome, sofrera a pena máxima, a crucifixão. Quem pode ser esse Cristo? Só pode ser Jesus. Não dá para você tentar colocar outra pessoa aí, isso é um fato. Aí continua. Durante o governo de Tibério, as mãos do nosso procurador Pôncio Pilatos, e uma perversa superstição, assim posta em alto, momentaneamente, novamente invadiu não só a Judéia, a primeira fonte deste mal, mas também Roma. Você tem aí a fonte. Anais 1544, citado por Lee Strobel, que é o The Case for Christ, o caso a favor de Cristo, 1998, página 82. Pois se alguém quiser contra-argumentar, contra-argumente contra a fonte. Uma outra questão que é importante colocar aí. Este Christus foi executado durante o reinado de Tibério, às mãos de Pôncio Pilatos. Tibério reinou dos anos 14 a 37 da era cristã, no tempo de Cristo. Pilatos esteve em ofício de 26 a 36 ou a 37 também no tempo de Jesus. Isso é a era cristã. Então veja que essa é uma fonte bastante plausível e cabal para atestar a veracidade de que Jesus existiu. Mas vamos para mais fontes para não dizer que é só uma única menção. Veja, uma segunda fonte. Um contemporâneo de Tácito, Caio Suetônio, tranquilo, que vive entre 69 a 140, pouco depois de Jesus ter ascendido ao céu, administrador das bibliotecas de Roma e oficial de tribunal de diversos imperadores, escreve dizendo que o imperador Cláudio baniu os judeus de Roma, que estavam em contínuos distúrbios, sendo Cristo o seu líder. É Jesus. Não tem mais também como fugir dessa realidade. Qual é essa fonte aí? Você tem as vidas dos 12 primeiros Césares, a vida de Cláudio, citado por Grant Jeffrey, Jesus.
que é o The Great Debate, que é Jesus, o Grande Debate, 1999, página 163. Esta expulsão dos judeus de Roma é mencionada em Atos capítulo 18, verso 2. Olha aí, mais uma fonte também dos tempos do primeiro século, vamos assim dizer. Não, vamos assim dizer não, é do primeiro século, que é Caio Suetônio. Para por aqui? Não, a gente pode ainda avançar nessa direção. Veja, também Plínio o Jovem, o legado romano de Bitínia, no ponto, hoje o norte central da Turquia. No princípio do segundo século, escreveu ao imperador Trajano, pedindo conselho de como lidar com os cristãos que recusassem reverenciar a estátua de César. Plínio refere que estes cristãos se encontravam regularmente, cantavam hinos a Cristo como se fosse um Deus. Cantavam hinos quem? A Cristo. Tá aí mais uma prova de alguém daquele tempo que comprova que Jesus realmente existiu. Cartas 10 a 2.96.7. A expressão como se fosse um Deus sugere que Plínio sabia que Jesus fora uma pessoa que vivera na terra e não um mito, mas estava relutante em tratá-lo por divino. Você tem aí Craig Blomberg no The Historical Reliability of the Gospel, que é a fiabilidade histórica dos evangelhos, a 1987, página 196. Então veja, 3 fontes históricas daquele tempo, do primeiro século, em meados do metade do primeiro para o segundo século, mais ou menos aí. Vamos avançar. Podemos apresentar ainda mais fontes que comprovam essa veracidade histórica de Jesus não é um mito. Veja, fica sabendo que até os dias de hoje os cristãos adoram um homem, a personagem distinta que ensinou seus novos ritos e foi crucificado por causa disso. Olha só, Luciano de Samosata no The Dirt of Peregrine, 11:13. Quem foi esse sujeito? Nasceu em 125 em Samosata, na província romana da Síria, e morreu pouco depois de 181, talvez em Alexandria, Egito. De certo, pouca coisa se sabe a respeito de sua vida, mas o apogeu de sua atividade literária transcorreu entre 161 a 180, segundo século, durante o reinado de Marco Aurélio. Aí mais alguém que trabalhou com literalidade, que coloca também, que atesta isso, apesar de ser do segundo século. Tinha fonte para mencionar isso aí. Não vai fazer uma citação mitológica e colocar isso na sua literatura. Seria insano. Vamos avançar para uma outra fonte, a quinta fonte. Que vantagem veio aos judeus pelo assassinato do seu rei sábio, vendo que a partir daquele exato momento, seu reino foi impulsionado longe deles? Olha aí, William Cureton, nós temos aí mais alguns outros personagens que estão em inglês, eu vou evitar de ler para mim não correr risco de errar aqui e arrumar um espantalho para vídeos posteriores aí. Mas quem escreve isso é Marabar Sarapion. Aí veja, quem foi Marabar Sarapion? Foi um escritor sírio considerado por alguns como aquele que forneceu uma das primeiras referências não judaica e não cristã sobre Jesus. Veja, uma das primeiras. Sua carta, publicada pela primeira vez no século XIX por William Cureton, é datada a uma época posterior ao ano 73 depois de Cristo. Então, Marabar Serapion também é uma fonte do primeiro século para atestar que Jesus realmente existiu e que não é um mito. A gente pode ainda avançar com mais fontes aqui. Veja, essa é a sexta. Na véspera da Páscoa, Jesus e Yeshua foi pendurado. Talmud Sanhedrin 43a, o Talmud babilônico. Texto rabínico judaico inclui esta reportagem. Então veja uma fonte talmúdica que também diz que Yeshua foi pendurado. Isso faz uma menção ao que? A sua crucifixão, não tem como fugir. Uma fonte talmúdica, os judeus que eram inimigos de Jesus em sua grande maioria, atesta isso no talmúdico também, isso foi mencionado. Sétima fonte. Que ele foi crucificado é tão certo quanto qualquer coisa histórica pode ser. John Dominic Crossan. Jesus, uma biografia revolucionária, deve ser página 145. Quem foi Crossan? É um teólogo conhecido por ser o cofundador do controverso Jesus Seminar. Crossan é uma figura importante no campo da arqueologia,
bíblica, antropologia, Novo Testamento e alta crítica. Ele é também conhecido por ter aparecido na televisão em documentários sobre Jesus e a Bíblia. Para não parar por aqui, vamos finalizar essas citações de fontes com Flávio José, que seria a nossa 8ª fonte que comprova que Jesus realmente existiu e que não é um mito. Vamos avançar. Aqui está José. José menciona por 2 vezes Jesus na sua monumental obra Antiguidades dos Judeus, ou Antiguidade Judaica, escrita entre 90 e 95. Sua mais extensa citação diz, presta atenção: então havia por essa altura Jesus, um homem sábio, se for permitido chamar-lhe homem, pois ele era um realizador de maravilhas feitos. Um mestre de homens tais que recebiam a verdade com prazer, como de ninguém. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos gentios. Ele foi o Cristo. E quando Pilatos, na sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz, os que o amavam desde o princípio não o abandonaram, porque ele lhes pareceu vivo ao 3º dia, como os divinos profetas tinham profetizado estas, e 10.000 outras admiráveis coisas a ele respeitantes. E a tribo dos cristãos, assim denominada a partir dele, não está extinta até os dias de hoje, ou seja, quer dizer que depois que Jesus ascendeu ao céu, até quando José escreve, os cristãos estão presentes, e isso é um fato. Antiguidades, livro 18, capítulo 3, seção 3, está aí uma fonte. Como ele fez 2 citações, vamos para a última citação de José. Uma segunda menção de Jesus por José é raramente disputada por acadêmicos. Ela relaciona-se com o martírio de Tiago, meio-irmão de Jesus. Festo estava agora morto, e Albino estava somente na estrada. Por isso ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe perante ele o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Veja, Cristo, Jesus Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros ou alguns dos seus companheiros, e quando estabeleceu uma acusação contra eles como infratores da lei, ele entregou-os para serem apedrejados. Antiguidade, livro 20, capítulo 9, seção 1. Então veja aqui, além de a obra de Justino Martin não falar o que Fábio Sabino está querendo supor, eu apresentei a maior autoridade hoje no Brasil sobre o assunto do Jesus histórico, que é André Leonardo Xerato. Pois eu apresentei o quê? Eu apresentei 8 citações de fontes daquele tempo, historiadores ainda do 1º século, historiadores do 2º século, e por último, um cético, que é uma grande autoridade em arqueologia bíblica, antropologia, Novo Testamento e alta crítica, que também mostra isso, que Jesus realmente existiu. Não dá como lutar contra isso. Infelizmente, vai me desculpar, mas não tem jeito. Jesus não é um mito, ele existiu e as provas estão aí e podem ser consultadas. Mesmo que no debate você tenha acadêmicos que coloquem o contrário, que tentam refutar e desfazer isso, eu citei uma autoridade e 8 fontes que comprovam a veracidade de que Jesus realmente existiu. Então vai me desculpar, sabe? Não colou. Essa sua alegação não colou, de que Jesus seria um mito de outro mito, usando erroneamente a obra de Justino Martin. Vai me desculpar, mas precisa se esforçar mais para tentar derrubar e querer desfazer a história. Infelizmente, não foi dessa vez e não vai ser da próxima, porque está aí as fontes. Então, queridos, eu só quero reforçar que não é nada pessoal. Mas nós vamos ter que rebater, nós vamos ter que continuar rebatendo e contra-argumentando contra tudo que Fábio Sabino vem fazendo. Parece que já deixou de ficar no campo das ideias, é um ataque pessoal que ele está fazendo contra a fé cristã, contra os pastores, contra os professores de Bíblia e contra a história. Não vai colar. Nós vamos refutar, nós vamos contra-argumentar e nós vamos rebater essas alegações de Fábio Sabino. Seus pupilos também estão fazendo isso, eu nem quero gastar tempo com esses caras porque a fonte dele é de Fábio Sabino. Então nós vamos direto na fonte deles, que é o seu professor. Então tem que se esforçar mais entre ficar com essas fontes e com uma grande autoridade que eu citei aqui no vídeo e você, eu vou ficar com essas fontes e com essa autoridade que é o Dr. André Leonardo. Não vai me desculpar, tem que se esforçar mais.
Tá feito aí a refutação, Jesus de fato existiu, nada a ver de mito dentro de outro mito, isso é uma besteira, isso é tudo falácia de Fábio Sabino. Então vocês podem sim acreditar que Jesus realmente existiu. Eu vou ficando por aqui, foi mais uma refutação, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.